Você que está chegando agora, está no 14º episódio de Verdades e Mentiras, o podcast Aldim, com o tema arrebatamento. Vamos levar a oportunidade até o irmão Regis. Irmão Regis, olha só, o irmão já tem bastante para falar, mas eu ainda trago algo novo que os irmãos têm muitas dúvidas. Tem um vazio, se criou um vazio daquele povo que clamava pelos nomes sagrados, e então, com o Concílio de Nicéia, com todo o engano, criou um vazio onde se perdeu o nome sagrado, os nomes sagrados. Nesse vazio, nessa linha do tempo, que ficou vazio, todo mundo clamando por nomes de blasfêmia, ficou, então, esse vazio aí onde ninguém passa. Então, acho que tem algum microfone aberto, louvado seja. Então, então, ficou esse espaço vazio aí, né? Ficou esse espaço vazio. E aí, agora, só entra esse povo da igreja Filadélfia, porque a igreja fiel, como a irmã trouxe agora, né? É a igreja fiel, que traz toda uma característica aí de fiel, né? Que diferencia dos demais. E a pergunta de muitos é: e aquele povo que, essas gerações todas, então, que ficaram, que tinham uma boa conduta e, e eram corretos, mas estavam no engano, estavam no tempo da ignorância? O irmão fica à vontade também, dentro da sua explanação, trazer isso tudo junto. Fica à vontade, meu irmão. Irmão Jean. É uma pergunta muito boa, né, para esclarecer alguns irmãos e também aqueles que estão nos ouvindo. No decorrer da história, meus irmãos, o sistema religioso criado pelos homens, eles criaram postos de controle. Esse é um dos grandes passos que todo o sistema da ideia humana criou para poder aprisionar as pessoas. E isso vem de muito tempo. A gente citou desde Constantino para cá, né? Mas se a gente olhar até mesmo na época do nosso Salvador, também já existia postos de controle para poder controlar o povo. E isso acontece com mais frequência nos dias atuais. Eu sempre chamo esses homens de faraós dos tempos modernos, porque eles controlam o povo. Então, criou-se o quê? Criou-se uma ideia que todo esse sistema religioso caído, defraudado, né, ele seria uma verdade. Esse sistema despiu a verdade e fez o engano andar com essa verdade. Porque para aqueles que viveram nessas eras, eles foram completamente enganados, pressionados, muitos foram mortos. Mas o Criador, ele é justo. A gente sabe que o nosso Abba, ele é justo para com todos. Todos esses que morreram sem o conhecimento dos nomes verdadeiros, e Al sabia que isso ia acontecer, porque eles iam apagar o nome do filho, e apagando o nome do filho, corrompe toda a estrutura da história da palavra da justiça, está em Jeremias, capítulo 19, versículo 11. Se você consultar Jeremias, que o seu nome verdadeiro é Irmial, capítulo 19, versículo 11, ali vai mostrar a trama que eles fizeram para apagar o nome do Salvador. Você pode consultar, não fique só nas nossas palavras. Tenha esse hábito de abrir a Bíblia e consultar o que lá está escrito. Eles tramaram. E tirando o nome do Salvador, do nome do Criador, eles corrompem toda essa história para aqueles que viriam no futuro. Nós estamos falando de uma história passada. Aí a pergunta é: mas esses que morreram assim estão perdidos? Não, meus irmãos, não.
Não, porque tudo pode e há. A pergunta, o irmão Gilsomar já falou, aqueles que estavam na ignorância, aqueles que estavam sem conhecimento. Então, o Criador tratará com eles de uma maneira especial. Aí eu posso dizer para vocês, a gente sabe que tudo é mediante a fé, mas esses vão ser tratados mediante a conduta de cada um deles. Como eles viveram, aquilo que eles fizeram para poder agradar o Criador, mesmo sendo enganado por esse sistema montado. Tudo foi feito uma montagem para poder ocultar a história verdadeira do Criador. Tudo foi feito uma montagem. Aí chega nos dias atuais. Eu quero só pegar um pouquinho da última pergunta, a diferença entre Laodiceia e Filadélfia. É o testemunho. Só para acrescentar e amadurecer mais as respostas dos meus irmãos, que foram muito, muito bem naquilo que responderam, o testemunho dos nomes verdadeiros. Essa é a grande diferença. Lembra de um sistema criado, uma ideia dada, que aprisionou pessoas espiritualmente? É a Laodiceia. Ela foi criada, uma ideia, postos de controle para poder equilibrar e manter o povo preso dentro de uma ideia humana. Aí a Filadélfia vem, chamada pelo Criador no seu determinado tempo, a irmã Maria citou muito bem, não são templos, mas sim características de povos, de pessoas, a cada era, a cada tempo. Vem a Filadélfia, chamada pelo Criador, agora para trazer de volta aquilo que tiraram. O testemunho dos nomes verdadeiros. Para você que está nos ouvindo e nos vendo, o nome do Criador é Yud-He Vav-He, a sua pronúncia é Yahweh. E a Escritura diz que o Filho herda esse nome do Pai. Você pode conferir em Filipenses capítulo 2, versículo 9. Confira. Filipenses capítulo 2, versículo 9. O Filho herdou esse nome do Pai. Então não poderia ser diferente, mas esconderam. Então, essa grande resposta ao sistema criado do passado é o que o Criador trouxe hoje, de volta a pronúncia do seu nome e o nome do seu filho. E essa responsabilidade ele traz para a Filadélfia Viva. Para os irmãos que estão nos ouvindo, que faz parte da Filadélfia Viva, essa responsabilidade Yahweh lhe deu para dar testemunho, onde quer que você esteja, onde quer que você vá. Mas esse testemunho é acrescentado também com a conduta de cada um da gente. A maneira de se expressar, a maneira de ser humilde em determinadas situações, ter compaixão e tantas outras características que vai nos ensinando. E, para finalizar minha fala, para não prolongar muito, eu quero trazer primeiro Timóteo, capítulo 2, versículo 4 ao 5. 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 4 ao 5, e diz assim: que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Em outras traduções, de exato da verdade. Essa é a diferença. Laodiceia não quis essa verdade. Essa verdade está no tempo também de Laodiceia. Mas como a irmã Maria citou muito bem, Apocalipse 3, do versículo 9 e 10 em diante, a Filadélfia, ela abraçou essa verdade. E ela foi perseverante nessa verdade, nessa história contada
tanto pelos profetas, quanto pelo próprio Mashiach, através da revelação dessa verdade. E continuando no versículo 5, porque há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, e alça o homem. Essa é a grande diferença. A Laodiceia, ela foi após outro. Ela foi aos costumes romanos. Ela não investigou com muita clareza o que realmente ali estava escrito. Ela não teve entendimento do que é a verdade do Criador. Ela não se importou que o verdadeiro mediador só pode ser Yahshua. Mas a Filadélfia não. A Filadélfia mergulhou nessa mensagem, onde ela acredita num só Yahweh. E para a Filadélfia não existe outro. A Filadélfia mergulhou no entendimento que Yahshua é o único que faz essa mediação entre o Criador e os homens. Não tem outro. Não tem os bonecos de Roma para fazer essa mediação. Filadélfia não acredita nisso. Filadélfia é pautada na verdade. Ela é perseverante. Ela pode ter pouca força. Mas ela é perseverante nessa verdade, que existe um só Criador e para ele que nós vivemos como Filadélfia vive. Existe um só mediador, o qual nós aguardamos, porque foi uma promessa. E nós acreditamos. Apesar que muitos se deixaram levar pelas ideias humanas, aonde uns acreditam de maneiras diferentes. Aqui a gente não está para refutar ninguém, mas temos que falar o que é verdadeiro. Muitos mergulharam numa doutrina enganosa e deixaram de acreditar na verdade da perseverança que está em Apocalipse 3, no versículo, se eu não estou enganado, no versículo 10. 3, no versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência ou perseverança? Essa é a palavra que Filadélfia guarda. Né? E no 11 diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Cuidado, meus irmãos. Existem os roubadores de coroa. Então temos que vigiar. Por que a Escritura diz assim: vigiai e orai? No versículo 10, que o irmão estava lendo, não chegou a ler todo. Acho que é interessante o irmão ler todo. O versículo Então 10. tá bom. Vou ler o versículo 10 de Apocalipse 3. Já lê todo, por favor. A palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. É a palavra, o testemunho que vai fazer com que cada um de nós possa se livrar. Em outras palavras, a gente possa dizer assim, que vamos ser resgatados. Em outras palavras, a gente pode dizer assim, o arrebatamento. E continuando, né, o que eu estava falando a seguir, guarda a tua coroa. Tu já tem a tua coroa. O Criador te chamou, te fez escolhido. Agora, cabe a cada um de nós guardar a nossa coroa, ficar firme. O Criador sabia que nessa era a nossa força seria pouca. Está falando aqui na questão de multidões. O Criador não trabalha com multidões, ele trabalha com aqueles que ele chama para fazer o propósito dos projetos que ele mesmo já criou desde a fundação de tudo. Irmão Gilson Amar. Aleluia.